Muito bem, senhoras e senhores, excelente noite, que beleza mais uma vez estar por aqui. Vamos iniciar mais um bate-papo em relação aqui à nossa administração, a concursos públicos, entre outros assuntos. Mas antes eu gostaria de iniciar esta live falando um pouco acerca daquilo que aconteceu ontem, principalmente, aí em relação ao nosso Brasil, né? O que está acontecendo no Brasil é algo terrível, é algo que a gente não pode, não é pessoas normais em sã consciência não podem conceber aquilo que está acontecendo no Brasil. Eis-me que num belo momento da segunda-feira, a Argentina e a Colômbia, não, e a Bolívia, a Argentina e a Bolívia, que seriam as sedes originais da Copa América de 2020, que foi adiada para 2021, eles acabam não aceitando mais serem sede do evento por conta justamente dos casos de Covid que estão aumentando por lá. Está uma situação caótica por lá e eles decidem não fazer um evento de tal porte, de tamanha magnitude, por conta justamente desse problema. Eis que a Comebol provavelmente pensa assim: vou ter que procurar outro país, urgente. Qual o país que por um acaso tem alguma pessoa populista ou que esteja precisando muito de alguma coisa assim, ou então que seja idiota o suficiente para aceitar de bate pronto um evento faltando 2 semanas? Brasil. O chefe maior é um completo idiota. E aí você pega num ambiente desse, entra em contato direto com o chefe de Estado, não passa nem pela CBF primeiro, e aí o chefe de Estado diz: pode vir, que aqui tá tudo sob controle. Tá uma maravilha. O Brasil tá um exemplo mundial de combate à Covid, com quase 500 mil mortes e vacinação andando a passos de tartaruga. Então é uma situação, meus amigos, que é muito revoltante. Na verdade, todo futebol aqui no Brasil já era para ter parado. Não era para ter campeonato estadual e aconteceu. Não era para estar rolando Copa do Brasil. Não era para estar rolando Campeonato Brasileiro que começou agora nesse final de semana. Sabe? É uma série de erros e eventos incorretos, errados, que a gente fica indignado por conta disso. Aí algumas pessoas, o que viralizou na segunda-feira foi a fala do Luiz Roberto, que é narrador da Globo. Só que aí, por conta de ele ser narrador da Globo e do sistema, né, da Globo de comunicação, né? O pessoal associou a indignação dele porque a Globo não vai transmitir a Copa América sem um mínimo de cabimento. Sem um mínimo de cabimento. Então é desse jeito que o Brasil está de forma conceitual. As pessoas não podem emitir opinião porque tem uma segunda intenção, sempre tem uma segunda intenção na cabeça de determinadas pessoas, e aí acaba que quando a pessoa dá uma opinião correta, sempre tem alguém que vai tentar justificar aquela crítica fundamentada com interesses pessoais, porque provavelmente essas pessoas que estão julgando a indignação do Luiz Roberto são as mesmas pessoas que sempre têm algum interesse escuso por trás de qualquer atitude dela. Então já fica aí esse recado, né, para você ver que independentemente de ter lado A, lado B, de politizar a coisa, porque hoje infelizmente as coisas sempre são politizadas para lado A e lado B, mas eu não concordo, é algo absurdo. Eu acho que o futebol como um todo deveria parar. Isso de maneira bem de coração aberto, não só por conta da doença, né? Porque a pandemia ela está ceifando vidas que poderiam ser poupadas, mas também pela própria saúde do esporte. Porque veja, só o que nós vemos hoje no Brasil e na América Latina, nos países onde está rolando futebol, Copa Libertadores está aí rolando também, só o que a gente vê é time com 8, 9, 10 pessoas, 10 jogadores com Covid sem poder jogar. Aí a pessoa pega, coloca um time qualquer, coloca os reservas, colocam outros jogadores, e aí acaba por estarem prejudicados,
E aí eu acho isso injusto, uma equipe desfalcada por conta de uma doença pandêmica, ela jogar com desfalques, com outro time, porque aí não existe isonomia. É a prova de que não existe isonomia no futebol. Apesar de que a isonomia era para ser um princípio da administração pública, mas a isonomia ela é um princípio da administração pública, mas infelizmente no futebol não existe isonomia. O que existe é interesse, poder e dinheiro. Somente interesse, poder e dinheiro. Infelizmente a lógica é essa. É a lógica do capitalismo total, na verdade, né? do capitalismo como um todo. É a troca de valores que pra gente não significa nada, tá? Então, meu amigo Félix, que você já tá por aí, Arnaldo, vamos aqui tocar o barquinho, como diria o finado o Ricardo Boechat. Vamos tocar o barquinho porque as coisas andam, né? E como as coisas andam e nós temos assuntos a tratar de administração, eu tenho certeza que você que já está me assistindo já baixou aí o seu material lá no link da minha bio, da live de hoje, 1º do 6, 1 do 6. O material já está lá com 5 questõezinhas bacanas para a gente resolver. E aqui eu vou começar a falar sem, claro, sem antes não mencionar, né? Vamos mencionar aqui a questão dos estudos e concursos que já estão por vir, né? A gente já tem uma gama de concursos que já estão chegando, tanto com banca já definida, quanto com reuniões já encaminhadas, quanto com toda a organização em diário oficial já divulgada. Então é uma questão de tempo e a gente que vem se preparando há muitos e muitos tempos, né, para esses concursos, quem já vem se preparando há um bom tempo, já vai largar com uma vantagem bastante significativa, né? E nós estamos aqui novamente para ajudar. A nossa única intenção em fazer lives, em postar dicas todos os dias, em preparar material, é ajudar você a se dar bem, pelo menos aqui na nossa administração geral, que é aquilo que a gente está fazendo periodicamente por aqui, tratando de administração geral. Então, vamos resolver aqui as nossas questõezinhas de hoje, para que a gente possa cumprir a nossa meta da semana, né, do dia, e conversar ainda a respeito da parte teórica de administração, tá bom? A nossa questão de número 1, ela é uma questão muito boa que fala o seguinte, olha só, eu estou olhando aqui no meu monitor. Sobre os níveis da administração, assinala a afirmativa incorreta. A. É de competência da alta administração da organização desenvolver políticas, estratégias e estabelecer metas para a organização como um todo. Olha só, esse tipo de questão, inclusive, são questões que eu posso aproveitar depois para colocar nos stories, porque são questões que têm várias frases corretas e uma incorreta. Olha que interessante, a gente pode pegar aí todas essas frases e treiná-las tentando identificar se essas frases são corretas ou são incorretas. Então, numa frase que diz: é de competência da alta administração da organização desenvolver políticas, estratégias e estabelecer metas para a organização como um todo, isso aí está corretíssimo. Lembrando que nós temos 3 níveis na administração, na composição da hierarquia da administração, que é o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Então, esses 3 níveis, além deles conversarem, eles têm as suas atribuições. E na primeira frase, no item A que está dizendo, a alta administração, lá no nível estratégico, ele está justamente sendo fortalecido para que haja o desenvolvimento de políticas, de estratégias e metas para a organização como um todo, até porque quando a gente fala da organização como um todo, quem está em cima enxerga todo, certo? Quem está no nível alto da administração enxerga a administração, enxerga a organização como um todo. Então, no item A, ele está correto. O item B vai falar assim: a média administração se responsabiliza pela direção e coordenação das tarefas definidas pelos administradores de primeiro nível. Está correto também. Porque como nós temos aqui o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional mais embaixo, o nível tático ele vai pegar justamente aí as direções, as diretrizes, as políticas
definidas aqui no nível estratégico e vai aplicá-las, vai implementá-las e vai dividir entre os outros setores para que se possa desenvolver as tarefas do nível operacional. Então está corretinho a frase do item B. A média administração se responsabiliza pela direção e coordenação das tarefas definidas pelos administradores de primeiro nível. Tá perfeito. Lembrando que no nível intermediário, no nível tático, como a gente coloca, nós estamos falando de setores, de departamentos, de funções no sentido, o marketing, a contabilidade, a logística, entre outros setores da organização, ou unidades de negócio, a depender do formato que está disposto à organização, tá? Então o item B está correto. Item C, os níveis administrativos classificam-se também em estratégico, tático e operacional, frasezinha perfeita, são os níveis administrativos, estratégico é o de cima, o tático é o do meio e o operacional é o de baixo. E aí chegamos no item D. O gerente de nível médio é o responsável direto pela produção de bens e serviços, podendo ser gerente de vendas, chefe de seção ou supervisão de produção. Correto. Aliás, incorreto. Essa função aí seria exatamente do gerente de nível operacional. O item D está tratando do gerente de nível médio. O gerente de nível médio ele vai tratar da coordenação, da direção de setores, vai transmitir o recado da alta administração para a parte operacional. Então, o item dele está incorreto, é esse que você vai marcar, porque a questão está pedindo o item incorreto, beleza? Novamente, o item D é o incorreto, porque ele está dizendo o gerente de nível médio é o responsável direto pela produção de bens e serviços. Errado, produção é operacional. Tranquilo? Então, na questão 1, o item a ser marcado é o item D. Vamos para a questão de número 2. E a questão de número 2 é uma questão bem recente, é uma questão que caiu aí no concurso do IBGE, recente, tá bom? Ela fala assim, ó. As funções de organização e planejamento possuem, respectivamente, foco em item A, recursos e ideias, B, pessoas e recursos, item C, resultados e pessoas, item D, recursos e resultados, item E, pessoas e ideias. Olha, o que nós temos que saber em relação às funções de organização e planejamento é o básico. Organização, eu sempre vou puxar pela memória, meu amigo e minha amiga, eu sempre vou puxar pela memória organização, organograma. Então, quando você fala de organização e organograma, você fala de divisão, você fala de alocação de recursos, você fala de departamentalização. Então, sempre que falar em organização, no sentido das funções administrativas, porque existe organização, conceito de organização, né, organizacional, administrativo, e existe outros tipos de organização. Mas falando das funções administrativas, da função organização, você sempre vai lembrar do organograma, divisão, alocação de recursos, recursos que são materiais e recursos humanos. Então, quando se fala em organização, fala-se em recursos. E quando se fala em planejamento, sempre o planejamento é alto nível. Aí é visão de futuro, é idealização, é política, é a parte de estratégia, é a parte de ideias. Então, na questão de número 2, respectivamente, organização e planejamento, você vai marcar recursos e ideias. O item correto, o item A. Tranquilo, organização, recursos, planejamento, ideias. Joia? Questão 2, item A. Vamos para a questão de número 3. Questão de número 3, para quem já estuda administração, facílima. Para quem ainda está chegando nesse mundo da administração geral, é uma questão que é boa para você iniciar, dar esse pontapé inicial. Os 4 aspectos da análise SWOT são: item A, fontes, fraquezas, opositores e aliados. Está muito político esse item A. Item B, fraquezas, fortalezas, orientações e ataques. Está muito estratégia de futebol. Item C, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Item D, fiscalizações, fontes, operações e aliados. Ou item E, forças, financiamentos, operações e avaliações.
Eu acho que uma questão dessa, quando a pessoa estuda muito administração e começa a estudar do zero, a gente pensa que ela vai decorar muitos mnemônicos, né? Então veja, a análise SWOT, o português da análise SWOT é análise FOFA, FOFA. E o que é que significa esse FOFA? Significa que nós temos um estudo ambiental, esse estudo ambiental ele tem um ambiente interno e um ambiente externo. No ambiente interno nós temos variáveis controláveis e no ambiente externo nós temos variáveis não controláveis. No ambiente interno nós medimos as forças e as fraquezas da organização e no ambiente externo nós estudamos, nós visualizamos as oportunidades e as ameaças que podem acontecer para a organização. Então, o símbolo SWOT ou FOFA significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O item correto é o item C de casa. Mas veja, se você está começando a estudar administração e simplesmente decorou FOFA, aí você tem condições de confundir e errar uma questão dessa. Se você já tem aí uma experiência em estudar administração, pelo amor de Deus, se você errar uma questão dessa, é aquele momento de você levar uns cascudos na cabeça, porque essa questão aí é dada de graça. Tá joia? Então vamos, questão 3 já foi, item C, vamos para a questão de número 4. A questão de número 4 ela vai dizer o seguinte: observe com atenção os seguintes indicadores organizacionais. 1. Redução de erros e problemas internos. 2. Otimização de otimização de processos. 3. Aumento na eficiência do trabalho realizado. E 4. Melhoria dos níveis de qualidade obtidos. A alternativa que traz, de forma correta e completa, todos os indicadores que podem ser alcançados por meio de um bem estruturado programa de gestão e planejamento de atividades e aí nós temos item A apenas 1, item B apenas 2 e 3, item C apenas 1 e 4, item D 1, 2, 3 e 4. Então veja, nós temos que pensar essa questão a partir do seu enunciado. E o enunciado está dizendo que esses indicadores eles têm que bater uma vez que você tem aí um programa de gestão e um planejamento de atividades, ou seja, algo bem estruturado. Se você tem algo bem organizado e bem estruturado, então vamos analisar os itens. Se você tem aí um programa de gestão e um planejamento de atividades, você tem redução de erros e problemas internos? Tem. Se você, por um acaso, vai ter um programa de gestão e um planejamento de atividades, obviamente vai ser uma consequência boa ter a redução de erros e problemas internos. Se você tem um programa de gestão e um planejamento de atividades, você tem otimização de processos? Tem, claro que você tem. Se você tem tudo organizado, se você tem tudo planejado, se você tem um bom programa de gestão, você tem otimização de processos. E o 4, o 3, aumento na eficiência do trabalho realizado. Ora, se você tem um excelente programa de gestão e se você tem um planejamento de atividades, obviamente, com as atividades você tem um aumento na eficiência do trabalho realizado, porque a eficiência também é diretamente relacionada com as atividades e os processos. E se você tem um programa de gestão e um planejamento de atividades, você também tem a melhoria dos níveis de qualidade obtidos. Até porque essas qualidades elas vão ser resultado direto de uma boa gestão, de um programa de gestão e de um bom planejamento de atividades. É uma consequência direta. Quanto mais estruturado, quanto mais organizado, melhor ou maior vai ser a qualidade do seu produto ou serviço. Então, na questão de número 4, 1, 2, 3 e 4 estão corretos. O item correto aqui dessa questão é o item D. 1, 2, 3 e 4, as 4 frases estão corretas. Tranquilo? Veja, a nossa administração, por mais que você às vezes não tenha na teoria, na letra da teoria, no livro ali estruturado, todas as questões referentes à administração geral, mas você tendo um pouco de noção, e é aí nesse momento onde a leitura de textos paralelos, de textos de administração, de experiências, de estudos de caso, é que vai fazer diferença.
Então você pega uma questão como essa, você não vê uma teoria estruturada que vai lhe dizer, eu tenho aqui uma boa gestão, eu tenho aqui um bom programa de gestão, eu tenho aqui um bom programa de atividades, então vai acontecer isso diretamente. Não, você não tem um teórico para isso, mas você tem condições de deduzir que esses fatos são gerados a partir de uma boa gestão e de um bom programa de atividades, tá certo? Questão de número 5, para a gente encerrar aqui as questões de hoje. Hoje é live rapidinho, porque o tempo está corrido realmente, tá? Mas vamos lá. São tributos da função administrativa de organizar, exceto, item A, permitir o alcance dos objetivos traçados da melhor maneira possível. Olha, quando a gente fala em função administrativa de organizar, na verdade, todas as funções administrativas, o planejamento, você vai traçar os objetivos, e aí depois do planejamento, tudo que você fizer em organização, direção e controle, vai ser consequentemente voltado para você atingir aquele objetivo. Então, quando se fala atributo da função administrativa organizar, e aí você bota permitir o alcance dos objetivos traçados da melhor maneira possível. Está correto. Então você vai dizer que esse item está correto, só que ele quer a exceção, ele quer a errada. Mas o item A está correto, você não marca. Item B. Agrupar e estruturar todos os recursos da empresa. Novamente, falou em organização, falou em organograma, falou em alocação de recurso, falou em estruturação, falou em departamentalização, falou em todos esses aspectos. Então, no item B também está correto. Item C. Promover o eficiente trabalho em conjunto das pessoas. Veja, atentai bem. Quando nós falamos promover o eficiente trabalho em conjunto das pessoas, nós estamos tratando pessoas como recursos e não na questão de motivação e liderança e comunicação como se fosse na direção. Nós estamos tratando nesse item C pessoas como recursos para serem alocados e serem tratados para trabalhar em conjunto com outros recursos. Então, sim, na questão C, no item C, também está correto, você não marca. E chegamos no item D. Comparar padrões de desempenho que estão sendo alcançados com os planejados. Quando você fala em comparar padrões de desempenho, você fala de controle e não de organização. Então, perceba que aí você tem todos os atributos da função organização, exceto o item D. Porque comparar padrões é uma característica, é um atributo do controle que é feito lá no final. Porque lá no planejamento você vai determinar os objetivos. Lá no controle você vai ver todo o processo que aconteceu para chegar no resultado. E esse resultado você tem que saber se realmente ele vai estar de acordo com o padrão estabelecido antes. Se tiver de acordo, ok. Se não tiver, você pega e age corretivamente. Tranquilo? Então, na questão 5, item D, se você ainda não tem o material, busque o material lá no link da minha bio, tá? Essas questões que eu acabei de falar, elas vão estar no materialzinho separado, bonitinho lá, todo chique, tá? Feito com todo zelo, tá bom? Você consegue acompanhar a live depois com o material. Se você não tiver o material nesse momento, a live vai ficar salva no meu perfil até um determinado momento, depois eu vou tirar, certo? E, meu povo, é isso. É importante que nós tenhamos aí um bom senso de estudo, e além desse bom senso de estudo, nós tenhamos aí capacidade de resiliência. Resiliência no sentido puro da palavra. No sentido de você continuar fazendo aquilo que deve fazer, independentemente das consequências que você esteja sofrendo agora. Você tem várias adversidades no caminho, mas você consegue aí ultrapassá-las e conseguir atingir seu objetivo, por mais que hajam atrasos ou que hajam dificuldades no momento em que você esteja aí trabalhando e organizando as suas coisas, tá? Então continue nesse processo de estudo, continue a resolver mais questões, continue a pegar a teoria, a ler livros, a fazer resumos, a
a continuar a ter dicas aqui comigo, para quem já estuda administração e está aqui todo santo dia, porque uma hora, se você não tem ainda um edital definido para almejar, ou então se você está estudando para a primeira oportunidade, essa oportunidade está chegando. E na hora que essa oportunidade chegar, você vai ter sim uma vantagem competitiva contra os seus concorrentes, que é o fato de você estar estudando para carreiras administrativas, sem se preocupar em se vai ter concurso ou não vai ter, porque uma hora vai ter, ou não está preocupado com a data que vai ser lançado o edital, ou então quantas pessoas vão concorrer com você, entre outros gatilhos negativos que você pode sentir a partir do momento em que você consegue visualizar o edital. Tá? Então, continue no seu processo, siga estudando bastante, eu estou aqui para lhe ajudar, certo? E essa ajuda eu espero que você aceite, porque é de coração, tá joia? Então, meus amigos e minhas amigas, fico por aqui. Um cheiro no coração de vocês. A live vai ficar salva. Pegue o material está lá de grátis, 0800, para que você possa guardar e revisar essas questões, tá? Um cheiro para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Fique ligado no meu perfil que a gente terá, que nós teremos mais novidades. Eu vou colocar mais novidades para vocês, tá bom? Um abraço.